lhe disser que a vida é boa, não se assuste, pessoa. Se eu lhe disser que a vida é boa, enquanto eles se batem, dê um rolê e você vai ouvir apenas quem já dizia: eu não tenho nada, antes de você ser eu sou. Amor, da cabeça aos pés. Eu sou amor, da cabeça aos pés. Eu sou amor, da cabeça aos pés. Eu só tô beijando o rosto de quem dá valor pra quem vale mais o gosto do que 100.000 réis. Eu sou amor, da cabeça aos pés. Eu sou amor, da cabeça aos pés. Eu sou amor, da cabeça aos pés. Voltamos com o som da Nem Secos no Calê de hoje, que está falando da Tropicália. A Nem Secos, inclusive, a gente falou no bloco passado, vou relembrar, está com um show super bacana sobre esse movimento artístico. Uma oportunidade boa, gente, de relembrar essas belas canções ou de conhecer músicas que representam tanto para a nossa história. Bom, no bloco anterior a gente estava falando, né, Davi, sobre esse incômodo aí com direita e esquerda, a esquerda ortodoxa, a direita, enfim. Tropicália incomodou ambos. Por quê, hein, gente? Opinião de vocês. Acho que assim, a direita a gente pode colocar assim, grosso... Sem... Isso em plena ditadura, é importante Exatamente, dizer, a né? gente já cai época. assim, a direita Era estava direita no poder. de verdade mesmo. A direita estava, militar. era uma direita militar, uma direita que vai, enfim, vai procurar trazer o seu programa de governo, que não é só um programa de governo, é um programa de sociabilidade, é um programa de comportamento, um programa cultural que vai se impor por meios ditatoriais. Já a esquerda, que já vinha se a gente for voltar atrás, desde a década de 50, mas antes do golpe militar, já vinha trazendo assim, uma perspectiva de Brasil com uma mudança social em vista, trazendo pela linguagem artística a possibilidade de trazer esses discursos. Com o golpe, isso vai ser salientado ainda mais, assim, porque apesar da ditadura estar no poder até antes de 68, pode-se dizer que o meio artístico era um reduto da esquerda de uma maneira mais ou menos hegemônica, assim. Mas quando a Tropicália chega, ela não vai fazer as críticas na linguagem do que a gente poderia chamar, assim, grosso modo, de uma esquerda ortodoxa, porque ela não está caminhando em direção ao comunismo ou ao socialismo, ela não está caminhando em direção a nada assim, nada de uma maneira, um programa político, claro, ela está pregando a liberdade criativa, a experimentação. Então, assim, nesse sentido, ela vai quebrar um pouco com a perspectiva da esquerda ortodoxa, assim, de uma maneira mais geral. Assim. E a abertura para fora também foi uma coisa que desagradou muito a esquerda nacionalista, essa abertura para as influências da música de fora, da cultura de fora, né? Um episódio que ilustra bem isso foi quando a Gal Costa acabou de gravar Baby, do Caetano Veloso. Eles se encontraram no restaurante com o Geraldo Vandré, que é o representante da cultura ultranacionalista assim, de esquerda, e ela mostrou para ele: olha que legal a música que a gente gravou, leia na minha camisa, Baby, I love you e tal. O Geraldo Vandré ficou possesso. Não, vocês são vendidos ao imperialismo norte-americano e tal. Né? Assim. Na verdade, é importante destacar que, num momento em que os ânimos políticos se acaloram, isso tem um impacto muito forte sobre a atividade artística de modo geral. Ou seja, naquela época não era possível um grau zero, uma postura neutra. O artista, a partir do momento que ele coloca a sua arte, ele está se posicionando. Então, se você não está de um lado, você está do outro. Se você não quer estar de lado nenhum, vão te colocar em algum lado. Então, existem mediações, imprensa, o campo artístico, você vai ser posicionado, ainda que você queira não se posicionar. Isso é algo que, inclusive, se impôs como desafio para os artistas da época.
Trazendo... Simonal foi vítima disso, né? O Wilson Simonal colocaram ele como amigo da ditadura e de uma forma que acabou com a carreira dele, né? Né? Ele tinha seus perrengues lá, mas não era da forma como foi colocada, né? Eu acho interessante uma questão, né? Porque a Tropicália demonstrou uma forma diferente, né, de se fazer política. Não apenas política partidária, mas a questão da política comportamental. Por exemplo, o uso do corpo como um instrumento político, né? Isso é muito interessante também, né? Porque a Tropicália, né, ela vai ampliar a noção de política a ponto da política se misturar com a vida e ficar de uma forma até bem difícil de separar, né? O que é política e o que é vida. Inclusive, uma frase que remete bem à questão da Tropicália, como a música tem tantas referências de tantos lugares, né, tem várias camadas a música do movimento, se diz que essa música da Tropicália era a música possível quando era impossível fazer música ou fazer arte, né? Esse tanto de mensagens subliminares, de certa maneira, passava para o público, mesmo quando havia, por exemplo, uma censura da ditadura muito grande. Então, era uma nova política, um novo jeito de fazer política dos artistas da época. E é importante destacar que essa multiplicidade de linguagens na estética tropicalista que o Juliano trouxe, o que, na verdade, é mais que óbvio, a gente vê como o pessoal da banda está vestido, isso é linguagem, isso é informação junto com a música. E se a gente pensar no momento de eclosão da Tropicália, no terceiro Festival de Música Popular Brasileira, em 1967, transmitido na televisão pela TV Record, a Tropicália começa muito antes de soar o primeiro acorde. Quando entra Caetano Veloso com um agasalho de gola rolê colorido e acompanhado de um quarteto de rock argentino, os Beat Boys, com cabelos longos, isso num festival de música brasileiro, o que significa isso na época? Smoking, violão e ou você vai cantar temas ligados a um imaginário simbólico nacional ou você vai discorrer sobre as mazelas da realidade social. Então, o problema ele é muito maior e ele é anterior ao primeiro acorde. Tem outras linguagens em jogo. Comportamento, corpo, vestuário. O incômodo que ele queria causar, como continua causando, né? Ele deu uma entrevista. Eu quero falar disso, mas eu vou deixar para o quarto bloco. Por quê? Eu quero perguntar uma coisa para você, Léo. Sobre essa herança da Tropicália hoje na música contemporânea, né? Na música nossa, na nossa produção. Quais são os frutos que você percebe? Eu acho que a Tropicália meio que abriu uma porteira, assim, e aí, a partir daí, todo mundo teve muito mais liberdade para fazer o que bem entende, né? Hoje, eu que trabalho com uma casa de música autoral, né? A gente foca muito nessa coisa da produção contemporânea. A gente vê muito isso, assim, a gente vive num mundo hoje onde os novos grupos não se prendem muito assim, a nada que é ditado pelo mercado. Eu acho assim, tem outras questões além da Tropicália envolvidas nesse momento nosso, né? O que eu lamento um pouco que a gente talvez perdeu um pouco de lá para cá é essa ligação entre coisas assim muito bem feitas e artisticamente muito relevantes nos meios de massa. Eu acho que hoje a gente tem um distanciamento maior, que naquela época, a gente citou os nomes aí da Tropicália, né? Caetano Veloso, Gil... Eles tocavam na TV, né? Tocavam na TV, eram artistas da indústria. Não tinha essa separação, né? Da indústria. Eu acho que houve um excesso de profissionalização na indústria, assim, que hoje... para você entrar na indústria, você tem que encaixar num molde tão fechado que as pessoas que estão fazendo coisas mais interessantes não se enquadram e nem querem mais. Né? Eu acho que a Tropicália... o que eu gostaria de ver de novo da Tropicália hoje é isso. Assim, coisas muito interessantes nos meios de massa e dentro da indústria. Seria sensacional. Né? E vale lembrar que essa licença para que os tropicalistas experimentassem num espaço massificado, ela se dá também pela incipiência de todo o meio. A indústria cultural estava recém-instalada, a indústria televisiva recém-instalada no país. Então, ainda havia espaço para experimentação. Não se sabia muito bem que direção seguir. Dinheiro. Essa é a verdade. Não se sabia exatamente que direção seguir. Então, num espaço que ainda não está completamente consolidado... Você pode experimentar. Justamente. É verdade, é verdade. Hoje a gente sabe o que dá dinheiro na televisão, né? Então não se toca.
certas coisas. Bom, você está a fim de conhecer um pouco mais sobre a Tropicália, esse assunto que a gente está falando? Está rolando uma exposição gratuita e aberta ao público sobre o tema no Colégio Loyola, em BH. São imagens, textos, músicas e instalações. São 6 espaços temáticos compostos por elementos que narram a história da Tropicália, suas origens, as trajetórias, desdobramentos. Os espectadores vão poder acompanhar as fases desse movimento, sempre ouvindo canções específicas em cada um dos espaços. Então, se você está com tempo durante o dia, dá um pulo lá. A exposição ficará na escola até o dia 12 de julho, com visitação de segunda a sexta-feira. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou mostrar para vocês uns vídeos que nós fizemos com alunos do colégio lá na exposição. Agora eu vou para o intervalo e já volto. Até já.